E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ray Lopes, professor de artes, e hoje nós falamos aí com as turmas do 8º ano A e B do Colégio Lidírio Ferreira Lima, no distrito de Espantagado, em Queimadas, na Bahia. Bom pessoal, em nossas aulas anteriores aí no capítulo 3, Arte e Participação, nós falamos aí sobre a arte do grupo de teatro do oprimido Marear, certo? Falamos também sobre Mais Perto de A Resposta é Só Não. E hoje nós vamos dar continuidade aí aos estudos de arte e nós vamos estar falando aí por dentro do teatro, né? Teatro do oprimido e transformação social. Então vou pedir que você pegue o seu livro de artes, abra aí na página 118 para que a gente possa dar início à nossa aula de hoje. E não esquece, se você não está inscrito em nosso canal, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações e dá aquele joinha em nosso vídeo. Vamos lá então falando sobre teatro do oprimido e transformação social. Bom pessoal, o teatro do oprimido, popularmente chamado de TO, é o nome de um conjunto de técnicas teatrais que tem como objetivo transformar, o público de espectador, para de espectador, ou seja, um ser passivo dentro do teatro, aquele que vai ao teatro, que vai a um espetáculo somente para assistir à apresentação, em um espectador. Ou seja, uma mistura de ator e de plateia. Aquele que não vai só assistir, mas que ele pode também participar daquela apresentação. Então essa é a diferença do teatro do oprimido para o teatro tradicional. No teatro tradicional, eu, plateia, apenas assisto a apresentação. No teatro do oprimido, eu, plateia, também posso fazer parte da apresentação, certo? Bom, aí nós temos uma imagem aí de Augusto Boal, durante uma das oficinas que ele realizou, uma das apresentações que ele realizou aí do teatro do oprimido, uma conversação na verdade, nesse momento aí. E ao criar essa forma de teatro na década de 70, Augusto Boal ele pretendia facilitar o acesso das camadas sociais menos favorecidas ao teatro, para que eles pudessem participar não apenas da plateia. Na década de 70, o teatro ainda era muito restrito aqui no Brasil. Pouquíssimas pessoas tinham acesso às apresentações teatrais, até porque nós tínhamos poucos espaços destinados ao teatro, poucos locais fechados, onde geralmente eram feitas essas apresentações, poucas pessoas tinham acesso, certo? E na maioria das vezes as pessoas iam apenas assistir como espectador, certo? Ou seja, sua intenção ele foi desenvolver uma nova forma de fazer teatro em um momento da história do Brasil em que havia poucos edifícios teatrais, poucos atores e até mesmo pouco público. Nós estamos falando aí do período da ditadura militar no Brasil, que esteve em vigor aí desde o dia 31 de março de 1964 até 15 de janeiro de 1985, contando com a participação aí de militares e parte da sociedade civil. Provavelmente vocês já devem ter estudado sobre a ditadura militar, se não vocês vão ainda estar estudando com certeza sobre a ditadura militar no Brasil. Então, durante esse período aí, o teatro do oprimido, ele foi oprimido realmente durante a ditadura militar. Vários artistas, várias apresentações teatrais foram censuradas por fazerem críticas ou por o governo achar que essas apresentações faziam críticas ao sistema naquela época. Então, eles eram podados de fazer algumas apresentações, muitos artistas eram procurados para serem presos mesmo, para serem deportados para fora do Brasil, por estarem contra o governo, contra a ditadura militar naquele momento. Então o teatro do oprimido ele se caracteriza por propor uma nova forma de encenar, mesclando de certa forma e questionando modos de fazer teatro, que vem sendo construídos ao longo da história. Ao longo da história se fazia teatro da mesma forma, aonde nós tínhamos ali os atores e os espectadores. E aí Augusto Boal ele vem com essa releitura das apresentações teatrais, onde ele dá a possibilidade da plateia, do espectador, de estar participando ativamente, como ser ativo dessas apresentações, certo? Então, com o teatro do oprimido, Augusto Boal buscava propor uma transformação existencial dos indivíduos. Ele acreditava que isso envolvia aí uma mudança de atitude perante o outro, principalmente aqueles que nos oprimem,
né? Mas também a quem é oprimido, a quem nós oprimimos, certo? Ou seja, assim, o grande objetivo do TO, do Teatro do Oprimido, era diminuir a opressão uns contra os outros. Então, o nome Teatro do Oprimido, né, ele vem para acolher aquelas pessoas que são oprimidas dentro da sociedade, mas ela vem com essa intenção de diminuir, né, essa opressão de um contra o outro, ou seja, de quem oprime e de quem está sendo oprimido, certo? Então ela vem trazer essa reflexão para a sociedade. Aí nós temos aí mais uma imagem de Augusto Boal em aula sobre o Teatro do Oprimido aí em São Paulo, isso em 1979, né? Vários jovens aí, Augusto Boal ao centro, né? Tá dando uma palestra, dando uma aula aí, explicando sobre a função do Teatro do Oprimido, que foi uma invenção, na verdade, de Augusto Boal. Bom, para que essa transformação existencial acontecesse, o projeto criado por Boal, ele partia da ideia de que o indivíduo ele precisava participar de encenações teatrais em que ele pudesse ver o seu corpo e o corpo do outro e o modo como se colocavam e se expressam por meio de jogos e de exercícios de ativação sensorial e de desmecanização corporal, certo? Então, para você participar de uma apresentação dessa de Teatro do Oprimido, você tinha que aprender a conviver com outra pessoa. Você tinha que aprender a ver o seu corpo, a ver o corpo do outro, a saber como o outro se expressava, para você saber como você iria se expressar também. E aí parte da ideia de que o nosso corpo, ele fala. O nosso corpo, ele transmite sentimentos, mesmo que a gente não fale nada. As nossas expressões, os nossos movimentos corporais, eles podem transmitir mensagens, eles podem transmitir ideias, eles podem transmitir sentimentos. Então a ideia de Augusto Boal é justamente que você conheça o seu corpo, que você conheça o corpo do outro, para a partir daí, a partir de jogos, de exercícios de ativação sensorial, você consiga trabalhar o seu corpo para transmitir informações, para transmitir conhecimento, para transmitir mensagens a partir das apresentações teatrais. Então, os jogos de TO, os jogos de Teatro do Oprimido, criado por Boal, eles são divididos em categorias que visam despertar o indivíduo para todos os seus sentidos e reativar os sentidos adormecidos ou subutilizados, certo? Bom, em vez de usar o teatro, por exemplo, como uma forma de representação dos problemas vividos pelos oprimidos ou como instrumento de identificação com o público, o teatro de Boal, ele procurava criar uma atitude ativa do público em relação ao espetáculo e à vida, certo? Uma das práticas, das principais mudanças, na verdade, em relação ao modo de fazer teatro do Ocidente, proposta por Augusto Boal, é a participação ativa da plateia nas encenações, fazendo com que os seus corpos deixem de ficar sentados lá na plateia, escondidos uns dos outros. Como geralmente a gente vai a um espetáculo de teatro, você só enxerga praticamente quem está do seu lado esquerdo e do seu lado direito. Quem está atrás de você, quem está na sua frente, fica praticamente invisíveis, escondidos, certo? E a ideia de Augusto Boal é de acabar com essa invisibilidade, acabar com você, com essa sensação de estar escondido, de estar invisível dentro da plateia, é que você seja notado, certo? E ao participar da cena, as pessoas da plateia, elas passam a ter uma existência real, né? Uma corporificação, certo? Ela passa a se impor, ela passa a se exibir dentro do espetáculo, dentro da encenação. Então ela faz parte desse espetáculo. Não apenas os atores que encenaram, que ensaiaram, que se prepararam para aquele espetáculo, mas você, espectador, você da plateia, pode fazer parte desse espetáculo de forma natural. Naturalmente você acaba entrando dentro desse espetáculo. Por isso, para Boal, o Teatro do Oprimido, ele tem uma de suas estratégias a desmecanização física e intelectual de seus praticantes, tirando-os da zona de conforto, colocando-os em ação. E qual é a zona de conforto da plateia? É ficar sentada, assistindo a apresentação. A ideia de Boal é tirar você da plateia, é fazer com que você se levante, com que você se manifeste, com que você dê sua opinião, né? Com que você gesticule, com que você indague, que você questione aquela apresentação, aquela situação.
Porque o teatro do oprimido, como nós já vimos em aulas anteriores, ele trata o quê? De questões sociais. Ele traz à tona problemas que a sociedade enfrentam, como o desemprego, a discriminação, o preconceito, né? Tudo isso aí é tratado dentro das apresentações do teatro do oprimido. E aí ele incentiva a plateia a estar participando, a estar questionando. Ah, eu não concordo com essa ideia. Ah, não funciona desse jeito. Ah, não é assim, isso aí está errado. Ou seja, a plateia ela participa ativamente da apresentação. Ela é aberta para que o público interaja a qualquer momento e participe durante essas apresentações. Então o teatro do oprimido é um teatro inovador, né? Bem diferente do teatro tradicional que a gente está acostumado aí a sentar numa cadeira e apenas assistir às apresentações, certo? E aí na palavra do artista, Augusto Boal diz o seguinte: digo que o teatro do oprimido é uma chave. A chave não abre porta. Quem abre a porta é quem segura a chave e a torce. Todo e qualquer teatro mostra um segmento da sociedade em movimentos, conflitos humanos, sociais e políticos em movimento. Augusto Boal, certo? Bom, então ele fala o quê? O que é que ele deixa claro com essa mensagem aí, com essa sua fala? Ele diz o quê? Que o teatro do oprimido, ele é uma chave. Mas uma chave, gente, ela não abre porta. A chave é só uma chave. Quem abre a porta é você que está lá, ó, torcendo a chave na maçaneta para abrir, torcendo a chave na porta para abrir a porta. A chave sozinha, se você colocar lá, ela não vai abrir porta. Então chaves não abrem caminhos. Chaves não abrem portas. Quem abre a porta é você. Então o teatro do oprimido ele considera sendo uma chave. O teatro do oprimido seria um segmento que daria oportunidade para a sociedade, certo? De identificar os problemas que existem dentro da sociedade, tentar solucionar esses problemas, denunciar esses problemas. Então para ele seria um passo. O teatro do oprimido seria um momento em que o público poderia expor a sua opinião sobre acontecimentos, sobre problemas sociais, sobre conflitos dentro da sociedade, né? Sobre conflitos humanos e sociais, sobre conflitos políticos. Seria a oportunidade que a plateia teria, que o espectador teria de expor sua opinião sobre determinado assunto que estaria sendo tratado naquele espetáculo, certo? E aí nós temos também a árvore do teatro do oprimido, certo? Que vocês podem ver no livro de vocês, aí na página 120, né? A árvore do teatro do oprimido. Bom, o teatro do oprimido, ele pode ser simbolizado por uma árvore, né? Observando essa imagem aí, nós vamos ver o quê? Que nessa imagem, a árvore do teatro do oprimido, ela é nutrida pela ética e pela solidariedade. A ética, nessa forma de teatro, é o ponto de partida para qualquer ação, exercício ou reflexão. E a todo instante, o participante do teatro do oprimido, ele deve saber que para que age e qual é o significado da ação, da ética de cada sujeito dentro daquela apresentação. O chão, a base que sustenta todas essas intervenções do teatro do oprimido é a realidade materializada na economia, na política, na cultura. Então todas as encenações do teatro do oprimido, elas surgem de uma necessidade do grupo, né? De algum processo de opressão que seus participantes vivenciaram e que querem discutir com a sociedade. Ou seja, eu fui oprimido, eu sofri uma opressão e eu quero expor isso para a sociedade. Eu quero que a sociedade me ajude a resolver esse problema, certo? E além disso, todos os exercícios do teatro do oprimido, eles se estruturam em 3 alicerces de comunicação, suas raízes, que é a palavra, o som e a imagem, certo? Esse aí digamos assim, é a base, é o alicerce em que todos os exercícios do teatro do oprimido, certo? Eles acabam se estruturando. E aí nessa imagem aí da árvore do teatro do oprimido, a gente percebe o quê? A multiplicidade de técnicas, né? E a riqueza dessa metodologia. Ou seja, cada ramo da árvore, como vocês observam aí, corresponde a uma técnica desenvolvida por Augusto Boal para tornar possível essa transformação social por meio da arte.
né? São os jogos e exercícios de ativação sensorial e desmecanização do corpo. A exemplo aí, o teatro imagem, o teatro jornal, o teatro invisível, o arco-íris do desejo, né? O teatro fórum, o teatro legislativo, são partes do tronco e dos ramos dessas árvores e que desempenham funções concretas. Então a ética é o fundamento, é a base do teatro do oprimido, né? Alimentando aí suas raízes estão várias formas de conhecimento. O que é que alimenta a raiz do teatro do oprimido? A filosofia, a história, a sociologia é alimentada, é que dá ênfase, é que dá vigor a essa árvore aí do teatro do oprimido. Então tudo isso aí é a base, é o projeto do teatro do oprimido. Como ele funciona, baseado em que critérios o teatro do oprimido ele funciona. E aí a gente tem os jogos teatrais do teatro do oprimido. Ao longo de sua trajetória, Augusto Boal ele sistematizou diversas séries de exercícios e de jogos com o objetivo de levar o público a reconhecer, a se reconhecer na verdade, como participante do teatro e a se libertar da condição de mero espectador, né? Aquele que vai lá apenas para assistir, assumindo a função também de ator. E aí existem várias técnicas associadas ao teatro do oprimido que podem ser consideradas jogos teatrais, certo? Em 1977, por exemplo, Boal publicou a primeira edição do livro 200 exercícios e jogos para o ator e não ator com vontade de dizer algo através do teatro, né? E até hoje a obra é utilizada por grupos de teatro no mundo todo. O teatro ele é um jogo e tem muito em comum. O teatro e o jogo, na verdade, ele tem muito em comum. Na década de 1930, a autora e diretora do teatro norte-americana, Viola Spolin, ela criou uma técnica de ensino de teatro baseada em jogos e em técnicas de improvisação, que ela chamou de jogos teatrais. O principal objetivo de Viola era fazer com que os estudantes de teatro e as pessoas em geral, elas abandonassem os modelos prontos e se expressassem em um modo mais livre, né, de fazer teatro. E os jogos teatrais criados por Viola Spolin, elas propõem problemas a serem resolvidos pelos jogadores. Na estrutura dos jogos teatrais, além dos personagens, da ação teatral, do espaço cênico, há outros 3 elementos importantes, que é o foco, que é a atividade em que o jogador deve desenvolver, a instrução, que é a explicação da proposta do jogo, e a avaliação, ou seja, a verificação e a discussão do resultado. Então, baseado nesses 3 elementos aí, é que Viola Spolin ela desenvolve aí os jogos teatrais criados por ela para, de certa forma, facilitar o desenvolvimento do teatro do oprimido, mas também do teatro tradicional. Os jogos teatrais eles não são somente utilizados dentro do teatro do oprimido, né? Nos jogos, no teatro tradicional, nas oficinas de teatro, elas ocorrem também jogos teatrais. Então, dentro de toda a oficina de teatro, quando a gente participa de uma oficina teatral, que é aquela preparação para o ator, certo? Nós temos dentro dessas oficinas inúmeros jogos teatrais que servem para descontrair, que servem para você se aprimorar, que servem para você trabalhar a sua voz, para você trabalhar a sua expressão facial, para você manipular e aprender a movimentar o seu corpo, fazer com que o seu corpo transmita a mensagem, transmita conhecimento. Então todas essas práticas, essas técnicas que os atores precisam desenvolver são trabalhadas dentro das oficinas de teatro por meio dos jogos teatrais, que tanto são usados dentro do teatro do oprimido quanto do teatro ocidental, que é o que nós chamamos de teatro tradicional. Bom, pessoal, a nossa aula de hoje ela fica por aqui, certo? Lembrando que na nossa próxima aula a gente fala sobre técnicas do teatro do oprimido. Não esqueçam de responder a nossa atividade proposta e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.